pessoal, começando mais uma semana, tá bom? Espero que esteja todo mundo bem. Queria desejar para vocês uma semana abençoada, uma semana produtiva pra gente, tá bom? Começando a semana com português, vamos estudar hoje, na verdade vamos finalizar hoje gráficos e tabelas, tá bom? Gênero textual. Vamos fazer aquela interpretação sobre o gênero, os elementos, a estrutura, a composição do gênero textual, gráficos e tabelas, tá certo? Então a atividade prática hoje é da página 38 até a 39, tá certo? Então vamos lá, vou mostrar na prática para vocês e explicar um pouquinho sobre a estrutura de gráfico, do gênero textual, gráfico e tabelas, tá bom? Vamos lá. Aqui está, gente, ó. Hoje vamos continuar na verdade, né, falando sobre gráficos e tabelas, mas é a nossa última aula sobre o gênero e, como de costume, todo gênero a gente tem que fazer, né, essa parte que é conhecendo o gênero. É a parte em que a gente vai falar sobre as características, né, e a estrutura do gênero em si. Não vamos interpretar um texto, vamos interpretar o próprio gênero textual, vamos falar sobre o próprio gênero, certo? E aí, a atividade de hoje é muito fácil, tá? São duas páginas, a 38 e a 39 do módulo 2, tá? Então, muito fácil, que é basicamente para a gente marcar, né, as perguntas e conhecer o gênero gráficos e tabelas. Então, é tudo relacionado ao gráficos e tabelas, mas está muito fácil, tá? Então, aqui, a questão 1, marque as afirmações sobre as tabelas como verdadeiro ou falso. Você vai colocar verdadeiro ou falso aqui, tá? Então é só vocês observar aí no que a gente já estudou sobre gráficos e tabelas e ver se faz sentido essas afirmações aqui para você colocar verdadeiro ou falso. As tabelas são formadas por linhas e colunas, tá? Veja aí as tabelas que a gente fez nas páginas anteriores e veja se ela tem linhas e colunas, tá? A coluna é o segmento vertical da tabela. Coluna, gente, é aqueles quadradinhos, tá? Que é dividido em partes. E vertical, gente, é subindo, é uma linha subindo, tá? Quando se fala em vertical, a gente está falando de uma linha subindo assim, ó. Ok? Isso é vertical, isso é uma linha vertical, tá? A linha é o segmento horizontal da tabela. E horizontal, obviamente, é assim, tá? Deitado. Ok? Vertical e horizontal. Ele está falando aqui que a linha é o segmento horizontal da tabela. Então, se for verdade, você coloca verdade, tá? Se for falso, você coloca F de falso, tá bom? Muito simples, gente, muito simples. Aqui, A2 diz o seguinte, ó, responda as perguntas sobre gráficos e tabelas utilizando as palavras destacadas. Isso aqui sempre tem, né, no Conhecendo o Gênero, essas opções para a gente completar os espaços. Qual é a parte mais chamativa dos gráficos? O que é que mais chama a atenção nos gráficos? É o texto não verbal? É o texto verbal? São os dados numéricos ou as formas e cores? Você coloca aqui o que você achar que chama mais atenção, tá? Como são chamadas as quantidades ou porcentagens de uma tabela? Também escolhe uma. Do que é composto o texto não verbal dos gráficos? Escolhe uma incompleta. Qual é a formação que não é representada por números ou formas no gráficos nas tabelas? E aí você escolhe um e coloca, tá? A terceira, gente, é o seguinte, ó. Os gráficos e as tabelas podem ser produzidos para diversas finalidades. Marque X nas finalidades corretas, ok? Você vai marcar X aqui no que for correto, tá bom? Sobre gráficos e as tabelas. Ó, apoio visual para representações orais profissionais. Você acha que as tabelas e os gráficos eles são usados para dar apoio visual a orientações profissionais? Quando ele fala em orientações profissionais, ele está falando aqui de palestras, quando a gente vai fazer uma palestra sobre um determinado assunto, tá? Ele está falando que a gente usa gráficos e tabelas para mostrar um resultado de alguma coisa, de alguma pesquisa. Se fizer sentido, se você acha que ele serve com esse apoio visual, marca X. Apoio visual para a representação de uma canção, de uma música, tá? Representação de informação dos ingredientes e o modo de preparo de uma receita. Usa gráficos e tabelas para fazer uma receita, gente. Representação de informações numéricas
em relatórios escritos. Quando você vai fazer um relatório, a parte numérica ele está perguntando se você usa tabelas e gráficos, tá? Essa também é muito fácil, ok? E a última página, gente, para vocês terem noção como a atividade de hoje é fácil, ó, isso aqui é para a gente ver a diferença entre a composição de tabela e de gráfico, tá? Só que já estão colocados aqui, então não tem nada para responder aqui nessa tabela, só para a gente observar e a gente vai responder aqui abaixo, tá? Para você marcar as afirmações sobre o gráfico de setor. Mas antes disso, vamos ver aqui o que é a composição deles, tá? Leia os esquemas gráficos a seguir e responda o que se pede. Ó, a tabela, que é a composição da tabela, tá? Elementos da composição do gênero textual. Título da tabela, tá? Títulos das colunas e linhas, ou seja, você vai fazer uma coluna, você tem dizendo o que é que tem aquela coluna, geralmente é números, tá? E linhas também, ou seja, se você notar aí nas páginas anterior, a coluna aqui acima tem dizendo se está representando a idade ou o gênero dos números, enfim, todo aqui, título da coluna e da linha. Se você fizer uma linha, se você fizer uma coluna, você vai dizer aqui no título da coluna de que está falando aquela coluna, o que ela está representando, tá? E a linha das mesmas formas. Se você fizer só a coluna e a linha, colocar os números e não colocar de que está falando, não tem como ler, ninguém vai entender, tá? Dados numéricos. Dados numéricos, né? Tabela tem que ter os dados numéricos. Se a gente está falando de uma pesquisa ou de qualquer outra coisa, então é o uso de dados numéricos. Linhas e colunas, que são as entradas, as linhas e as colunas, tá? E o texto verbal. O texto verbal, gente, é justamente para dizendo o que é feita a pesquisa, certo? No caso do título da coluna e das linhas, a gente usa o texto verbal. Então, a tabela sem o texto verbal a gente não vai entender. É como se fosse a legenda, tá? E o gráfico, ó, vamos ver se tem as mesmas coisas, os mesmos elementos. Elementos da composição do gênero textual. Título, tem que ter os títulos, tá? Do gráfico. Legenda, que é o que tem do lado do gráfico, que é para saber o que a gente está pesquisando, o que a gente está procurando. Dados numéricos também, tá? Formas geométricas, ok? Formas geométricas e pontos e linhas, tá? Então, algumas coisas diferentes da tabela, né? Mas composição bem parecida. E aí, vamos ver o que está pedindo aqui. Marque as afirmações sobre o gráfico de setor como verdadeiro e falso. Ó, gente, a gente vai estar perguntando apenas sobre gráfico de setor, que é o mesmo gráfico de pizza que a gente chama, tá? Lá na página 32 tem o gráfico de setor, que é o gráficozinho redondinho, né, no formato de pizza, dividido em algumas partes, tá? São formados por linhas e colunas, podem ser formados por formas geométricas, pontos e linhas, lembrando que você vai colocar verdadeiro ou falso, tá? F ou V. São formados por linhas e colunas, F ou V. Podem ser formados por formas geométricas, pontos, linhas, F ou V. Não usam dados numéricos, F ou V. Como é que eu sei disso? A gente já falou sobre o gráfico de setor, mas se você quiser tirar a dúvida, só voltar na página 32, eu acho, que tem lá, 33 na verdade, tem um gráfico de setor, certo? Então dá uma olhada nesse gráfico de setor e veja aí o que tem nele, e veja o que tem as opções aí, o que é verdade e o que é falso, tá bom? Moleza, gente. Então essas duas páginas hoje para a gente finalizar sobre gráficos e tabelas, ok? Então boa sorte, até a próxima aula, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.